Vamos falar de Vasco? Tem sobre o jogo contra o Cruzeiro, mudou de local. Tem também a lista de relacionados para que viajaram para o Peru, inclusive a lista de jogadores que o Vasco escreveu na Conmebol. Tem crias que estão jogando no time sub-20. E Pedrinho vai lutar para que o clássico contra o Flamengo seja em São Januário. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E quarta-feira, às 7h30 da noite, a bola rola. E como rola? Eu falei em São Januário, estou tão feliz que ontem o São Januário foi um diferencial. Mas não é em São Januário, é no Peru. Mangá e Vasco é a abertura da Copa, no grupo G da Copa Sul-Americana. Pode falar na Copa Sul-Americana, pelo regulamento da Conmebol, cada clube pode escrever 50 atletas. E o Vasco hoje tem no seu elenco profissional 36 jogadores. E aproveitaram e escreveram alguns jogadores que participaram da goleada de 5-0 contra o Flamengo no Brasileiro Sub-20. O GB, o Lucas Agüelo, tanto o GB quanto o Lucas Agüelo fizeram gols na goleada sobre o Flamengo. O GB, por exemplo, fez 2 gols. O Felipe Gabriel. Então aproveitar para preencher o número de inscritos para a Copa Sul-Americana. E olha aí a lista de relacionados que viajaram para o Peru. Um Vasco completo, exceção, claro, do DVD e do Stella, que estão ainda no departamento médico, eles estão ainda em processo de recuperação. O DVD deve ficar disponível para o técnico Fábio Carelli no final de maio, início de junho, e por aí também o Stella. Até ontem o Fábio Carelli, na entrevista coletiva, deixou entender que o DVD deve voltar primeiro que o Stella, às vezes, quando vai se tratar lá no departamento médico, reclama de dor. Então, e o processo do DVD está mais à frente, então o DVD deve ser o primeiro a voltar que o Stella. Bom, mas a política do departamento médico do Vasco não é dar prazos, mas fica aí por volta do final de maio, início de junho, que os dois devem ficar disponíveis para o técnico Fábio Carelli. Bom, e a tendência é que, até porque não vai ter treinamento praticamente, o time viajou hoje para o Peru, treina lá, mas devido à viagem é um treino mais regenerativo, então não deve ter algum treinamento tático, vai ser o técnico Fábio Carelli ontem disse mesmo na entrevista coletiva que será mais papo, tentando ajustar o time do Vasco para a estratégia desse jogo lá no Peru, na base da conversa. Mas a tendência é que seja a mesma formação que venceu o Santos por 2-1. A exceção de uma lesão de última hora, mas a tendência mesma que o time inicie como começou o jogo contra o Peixe. O provável time do Vasco é o Jaci, Paulo Henrique, Maurício Lemos, João Vitor e Lucas Pinto. Hugo Moura, Paulinho, Nuno e Felipe Coutinho, Garri
e Vaetes deverão ser esses 11, mas tem amanhã ainda para o técnico avaliar se tem alguma mudança em relação ao time que venceu o Santos, mas dificilmente isso vai acontecer. Bom, e o jogo entre Vasco e Cruzeiro, marcado para o dia 27 de abril, né, pela 10ª rodada, será em Uberlândia, isto porque um Mineirão será o palco do show um show do Gustavo Lima, e tinha a possibilidade de mandar para o Horto, mas o Cruzeiro resolveu mandar para Uberlândia, já que eles têm torcedores lá também, e seria uma coisa incluir os torcedores cruzeirenses que moram em Uberlândia. Não foge em Minas Gerais, é um lugar que o Vasco tem bastante torcida também, lembrando que o Vasco jogou no ano passado contra o Nova Iguaçu lá, perdeu, e vai voltar a jogar em Uberlândia agora contra o Cruzeiro. Esperamos uma vitória lá em Uberlândia. Bom, e antes de viajar para o Peru, o presidente Pedrinho, presidente da associação e da SAF, Pedrinho, disse que para os colegas do Boticácio Vascaíno, um abraço, a galera do Boticácio Vascaíno, e que vai lutar para que o clássico contra o Flamengo, no dia 19, seja em São Januário. Ele disse que se a PM liberar apenas com torcida única, ou seja, só com a torcida do Vasco, nesse caso, vai ser. Bom, ainda não temos a imagem, é claro que o Boticácio Vascaíno quer exclusividade, depois, quando eles liberarem, a gente vai passar também a imagem do Pedrinho dizendo isso, mas particularmente como vascaíno, claro que é uma boa, né, até porque o Vasco sabe, como poucos, aproveitar o seu mando de campo, né? A ideia é aproveitar o mando de campo, mas conhecendo a PM do Rio, conhecendo o senhor, não lembro o primeiro nome do cidadão, o cara do Ministério Público, o Terra, que abertamente não gosta do Vasco, que eu acho que eles não vão liberar. Mas seria uma boa o Vasco jogar em casa um clássico em casa. O Santos, a Vila Belmiro também é estreita, joga os seus clássicos lá. Já fui cobrir muitos jogos no Newton Santos, também, ali é estreito também. Eu lembrei, Rodrigo Terra. O Rodrigo Terra não gosta do Vasco. É uma das poucas vezes que ele falou publicamente sobre o São Januário, inclusive pegaram na época que ele fez aquela punição absurda, né, exagerada, preconceituosa sobre São Januário. Ele falava abertamente que não gostava do Vasco, e até porque ele fala que é tricolor. Então eu acho que a MPB e a Polícia Militar, ainda mais se tiver evento de outro time do Rio jogando aqui, seja o Botafogo no Newton Santos ou o Fluminense no Maracanã, eu acho que eles não vão liberar, mas eu espero que o Pedrinho consiga essa luta, que o Vasco poder jogar seus clássicos em casa. Fora o clássico do Botafogo, que aliás o Pedrinho vendeu para Brasília. Eu acho até que essa luta dele agora, que ele falou com os colegas do Boticácio Vascaíno, é que pegou mal. Essa venda para o
O jogo contra o Botafogo, o único que a PM permite, porque as duas torcidas se dão, inclusive chamado Clássico da Amizade. E ele vendeu o Clássico para Brasília, Mané Garrincha. E é uma coisa que ele tenta aí politicamente limpar a sua imagem. Eu sei que vai vir robô do Pedrinho, defendendo o Pedrinho. Eu elogio o Pedrinho, acho uma boa, sensacional, se ele conseguir mandar o jogo para São Januário, Clássico, quando o nosso maior rival, vou bater palma. Mas, politicamente falando, ele fala, quem critica ele faz política, mas não deixe de pensar que é uma ação também política, já que pegou mal essa venda do Clássico contra o Botafogo, que a PM permite, São Januário, para Brasília. Mas vamos esperar que a PM permita e o Ministério Público também, nem que seja de torcida única. Mas os últimos jogos do Vasco em São Januário contra o Flamengo não foram bons. Em 2017, não, desculpe, 2019, já com torcida, eles teve dois, em São Januário, um pelo Campeonato Carioca, que eles ganharam de 2-1 na pandemia, sem torcida. O Thales Magno, hoje, do Corinthians, fez o gol do Vasco, eles venceram, inclusive, de virada. E o Bruno Henrique, não lembro quem fez o segundo gol do Flamengo, venceram por 2-1. E outro, já com torcida, não lembro se foi 2021, ou ainda em 2020 ou 2021, que eles venceram por 1-0 o gol do Everton Ribeiro, que teve um verdadeiro barraco. Eu lembro que a gente na tribuna, na imprensa escrita, a gente teve que recolher torcedores, mas aí inclusive fui para casa com cheiro de gás, que a polícia estava soltando e tudo mais. Então, com torcida ou sem torcida, se a PM permitiu que a gente possa jogar os clássicos na nossa casa, só peço uma coisa: paz. Só isso. Então, é isso, galera. Até porque esse tal Rodrigo Terra não gosta mesmo do Vasco, ele está esperando isso aqui para interditar São Januário. Imagina se acontecesse em São Januário ou na Vila Belmiro, o que aconteceu na final do Paulista. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, um papo editorial das terças-feiras e o boa noite, com o resumo da terça-feira do Vasco, que será o pré-jogo Vasco e Mangá. Até mais.